Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Peço desculpas a vocês porque alguns dias eu não consegui ser tão fiel. É porque, em primeiro lugar, eu estava num evento da universidade, depois fiz uma pequena viagem, depois ainda adoeci. Mas com a graça de Deus estamos de volta. A primeira leitura de hoje, ela se encontra lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo de 1 a 6, que diz assim: Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixar de circuncidar. Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado, que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, que vale a fé agindo pela caridade, observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Amados irmãos e irmãs, esse texto da primeira leitura, ele se encontra já na reta final da carta aos Gálatas, a qual contém 6 capítulos. Na primeira parte, Paulo ele faz todo um discurso doutrinário. Agora, ele começa a fazer orientações éticas. Antes de continuar, só tem um aviso para dar, é que nessa terça-feira já vai sair todas as leituras, tá bom? Da solenidade de Nossa Senhora Aparecida durante a tarde. Acompanhe por aí. Mas vamos lá. Vamos entender o que é que Paulo está querendo dizer. Naquela comunidade dos Gálatas estavam tendo pessoas que hoje os teólogos costumam chamar de judaizantes. Seriam cristãos, provavelmente, que vieram do judaísmo, que estavam defendendo a seguinte tese: não adianta crer na ressurreição de Jesus, não adianta ser batizado, se você não observar todos aqueles parâmetros que eram defendidos pelos judeus, como, por exemplo, a circuncisão dos homens, também algumas dietas alimentícias que precisam serem feitas. E aí Paulo começa, durante toda a carta, a defender que não. A nossa salvação ela vem pela fé. E aí por isso que ele vai dar esse grande grito, pelo menos é assim que alguns liturgistas, ou melhor, alguns biblistas comentam, é o grande grito de Paulo na carta aos Gálatas, onde ele vai dizer: é para a liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, Jesus morreu por nós e ressuscitou para nos fazer homens e mulheres livres. Nós não devemos mais, como ele muito bem diz aqui, nós não devemos mais nos amarrar ao jugo da escravidão. Em que sentido? Há todas aquelas realidades religiosas que eram impostas para o povo, que mais do que ser leveza ou liberdade, estavam sendo como um jugo, um fardo para aquele povo. E ele vai dizer que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixar de circuncidar. Ou seja, se você tem fé em Jesus Cristo, mas ainda, além dessa fé, você está colocando outros parâmetros, como, por exemplo, a circuncisão, então, na verdade, Cristo não nos salva, né? A fé em Jesus Cristo parece que não serve de nada. É mais ou menos esse o contexto em que Paulo está querendo trazer. E aí ele vai dizer no versículo 3, inclusive, que aquele que experimenta a circuncisão, na verdade, ele está obrigado a observar toda a lei. Por quê? A crença que se tinha na lei era essa. Se você deixasse uma lei de lado, se você errasse uma única obrigação, você já estava praticamente amaldiçoado. Então, se você abrir exceção para uma, vai ter que abrir para todas. Portanto, aquele que busca seguir a lei tem que seguir todas. Mas, ele inclusive vai começar, né? Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que nós aguardamos a justificação. Então, coloca uma coisa na nossa cabeça. Para nós que somos cristãos, nós não vamos observar, amados irmãos e irmãs, que a circuncisão agora traz a salvação, que aquelas dietas alimentícias trazem a salvação, mas a fé. E vamos trazer para o dia de hoje, que é importante trazer para cá, né? Quantas e quantas pessoas começam a colocar o seguinte: se você não rezar o texto todos os dias, você não vai ser salvo. Se você, por exemplo, não fizer isso, aquilo, outro, você já está literalmente condenado ao inferno. Gente, essa é uma visão completamente judaizante, né? Usando a terminologia que aparece aqui na carta aos Gálatas. Na verdade, a nossa salvação vem pela nossa fé. Mas o próprio Paulo coloca no versículo 6, a fé agindo pela caridade. Não é uma fé abstrata, uma fé que é um sentimentalismo religioso, mas uma fé que ela é transformada em ação. Ação em amor aos irmãos, ação em amor a Deus.
Por isso eu convido você a colocar isso na sua cabeça, né? Não achemos que para sermos salvos, nós temos que completar um currículo de realidades. Nós temos que cumprir um manual de coisas. Não. Acima de tudo está a fé, mas uma fé que ela se transforma em ações caritativas. De fato, quem tem fé de verdade foge do pecado e age segundo o amor. Essa é a lógica. Por isso que essa leitura quer nos motivar a essa realidade, né? O grande valor pela graça da paixão, morte e ressurreição de Jesus é a fé que age pela caridade. Eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal para a reflexão do Evangelho, tá bom? Deus te abençoe. Até daqui a pouco.